Bom dia, terceiro ano, como que vocês estão? Muito bem? Então, vamos começar a nossa aula de matemática, tá bom? Eu sou a professora Juliana Nadeu e nessa semana a gente está desenvolvendo o material do Aprender Sempre, sequência didática 3. Para vocês matarem um pouquinho a saudade, eu trouxe aqui a professora Fran para me ajudar na aula de hoje. Bom dia, terceiro ano, eu sou a professora Franciele e eu vim acompanhar vocês nessa aula de matemática junto com a professora Juliana. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Fran. Na aula de hoje, então, como eu já falei para vocês, nós estamos desenvolvendo o material do Aprender Sempre, volume 3, sequência didática 2, tá bom? Então, nessa semana aqui, a gente começou a desenvolver todas as aulas de matemática, então a gente vai dar exclusividade para matemática e na semana que vem a gente vai desenvolver as aulas de língua portuguesa lá do Aprender Sempre, sequência didática 2, tudo bem? Segunda e terça-feira tivemos a aula 1 e 2, depois a 3 e 4. Hoje vai ser tripladinha de professora Juliana aqui na telinha de vocês. Nós vamos ter a aula 5, 6 e 7 do material, tá bom? Essas atividades, elas foram pensadas para serem realizadas de forma presencial lá na sala de aula. Então, aqui no Centro de Mídias, para dar esse apoio para vocês, porque a gente sabe que nem todo mundo voltou para a escola ainda, nós fizemos algumas pequenas adequações, só para caber dentro do nosso tempo de aula daqui e também da forma que a gente está acostumado a ensinar para vocês, tudo bem? Se vocês não conseguirem realizar as atividades junto comigo durante a aula, não tem problema. O vídeo da aula fica gravado no Facebook, no YouTube e no repositório de vídeos do Centro de Mídias. Para a aula de hoje, separem aí o caderno de vocês, o lápis e a borracha e quem tiver o material do Aprender Sempre, pode separar também. Quem não tiver, não tem problema, que o que a gente vai fazer aqui dá para fazer no caderno tranquilamente, tá bom? A comunicação de vocês é com as professoras pelo chat por ano e turma. E as professoras e professores, muito obrigada de verdade pela colaboração no chat com a gente aqui. E, por favor, tragam as contribuições dos alunos para poder nos ajudar durante a aula, certo? Vamos então para a habilidade, professora Fran? Vamos! Na aula 5, nós vamos trabalhar cartelas para construir números e a habilidade EF03, MA02. Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar um material já bastante conhecido de vocês aí e tem lá nos anexos do EMAI. Se você ainda não tiver esse material recortadinho, tem lá no EMAI o material que a gente vai usar hoje, tá? E aí, antes de começar as nossas atividades, eu só queria lembrar vocês das 4 crianças que estão participando das atividades, lembram delas? São o Emerson, a Maria Cecília, a Eliane e a Grace, que passam todos os dias, depois das atividades do Centro de Mídias e da escola, eles dão uma passadinha na casa dos avós, para contar como aconteceram as coisas, ler alguns textos, e aí os avós não deixam por menos e propõem aí alguns desafios matemáticos para eles irem resolvendo quando eles dão essa visitinha. E aí eu vou querer a ajuda de vocês para resolver esses desafios matemáticos também. Certo? Então vamos lá para o primeiro desafio de hoje. Você já viu umas cartelas como essas daí que o Emerson, a Grace, a Maria Cecília e a Eliane estão brincando? Vocês conhecem essas cartelas? Professoras, vocês já trabalharam com essas cartelas com seus alunos? Vamos olhar lá no chat se elas já trabalharam. Estão falando que sim, a professora Sim. Janete, Andreia. O nome dessas cartelas, dessas fichas, são fichas sobrepostas ou fichas escalonadas. Esse material tem lá nos anexos do EMAI, vocês podem utilizar o material que está lá
para participar das atividades daqui do Aprender Sempre também, tá bom? E eu trouxe aqui, tchan, 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 as minhas fichas sobrepostas. Vou colocar aqui para a gente poder ler junto. Essa ficha... Opa! Desculpa aí, gente. Essa ficha aqui, ó. O que está escrito nela, professora Fran? 100. 100. Vamos lá, professora Fran, me ajuda. 200. E essa? 300. Saiu da ordem aqui, Pro. Vamos lá. Depois? 400. E aí? 500. 600. 700, 800 e 900. Essas fichas que eu coloquei aqui, pessoal, são as fichas que representam as centenas, certo? Agora, vocês se lembram que na primeira aula eu trouxe para vocês um quadro para a gente conversar um pouquinho sobre as regularidades do sistema de numeração decimal? Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui, ó. Tá aqui no Flipchart. A gente consegue encontrar essas fichas, os números dessas fichas sobrepostas nesse quadro aqui? Em qual coluna, professoras? Perguntem aí para os alunos. Vamos ver se eles conseguem identificar. As fichas sobrepostas que a professora Fran acabou de ler, elas estão presentes nesse quadro aí? Em qual coluna? Vamos ver se os alunos acertam. Olha lá, o professor Carlos, a professora Paula e a professora Silvane. Estão dizendo que na terceira coluna do quadro, nós temos os números como os das fichas que nós acabamos de ler. E são os números da ordem da centena, tá bom? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, tá bom? Muito bem. Então, e essas outras fichas aqui, ó? Pro vai guardar essas agora. E a professora Fran vai me ajudar a ler as próximas. Vamos lá, professora Fran? Vamos. Essa aqui? 10, 20, 30. Algumas vezes as fichas não gostam de ficar paradas, elas gostam de brincar e se movimentar na minha tela. 40. Opa! 50, 60, 70, 80, 90. Muito bem! E aí, galera? Essas fichas aqui que a gente colocou, estão lá naquele quadro verde, ali, das regularidades do sistema de numeração decimal? Já estão respondendo. As professoras já entenderam. Mas será que os alunos entenderam, pros? Dê uma olhadinha lá para ver se eles entenderam também, tá bom? Olha lá. A Kátia Aurélia falou. disse que a Yasmin falou que era na primeira coluna. Yasmin, legal. Só que é na segunda, tá bom? Na primeira, olha, a gente tem apenas a unidade. Na segunda coluna, nós temos a ordem da dezena, isso aí. Olha lá, o João Vitor. Então, a gente tem os mesmos números das fichas que nós utilizamos ali. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E a gente também tem as cartinhas, as fichas das unidades, que aí sim é a primeira coluna. E eu vou pedir a ajuda da professora Fran para ler as fichinhas, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Pro? 1, 2, 3, Oi? Eu acho que é o 3 que ele não gosta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então,
as unidades ficam lá na primeira coluna do nosso quadro de regularidades do sistema de numeração decimal. Vocês já conhecem, então, essas cartas. Quem não conhecia, conheceu agora. Quem estava meio assim, esquecido, relembrou. E agora eu quero a ajuda de vocês, porque as crianças lá na casa do avô foram brincar com essas cartelas. E a Eliane selecionou essas cartelas aqui. Eu vou separá-las e colocar aqui, tá bom? Ela pegou a cartela. De qual cartela ela pegou? Do 400. Pegou a cartela 20. Do 20. E pegou a cartela do 6. Olha lá. Vamos lá. Que número a Eliane conseguiu formar com essas cartelas? Quem sabe me dizer? A professora Rosana disse que a Ana Clara falou 426. Isso aí, muito bem. Então, com o número 400, ela colocou essa ficha. Por isso que chama sobreposta, porque a gente sobrepõe uma sobre a outra. Ficou meio redundante, mas é isso aí, tá? A maior sempre fica por baixo e as menores vão vindo por cima da direita para a esquerda. Então, juntando as 3 fichas, é assim que monta o número, tá, criançada? Quando vocês quiserem usar fichas sobrepostas, as maiores sempre ficam por baixo, tá bom? Então, usando as fichas 426, a Eliane formou o número 426 e escreveu 426 é igual a 400 mais 20 mais 6. E aí, vocês acham que ela pensou certo? Quem acha que ela pensou certo? Já ouvi, gente. Isso aí, vocês falam bem alto, deu para ouvir daqui. Ela pensou certinho. Então, utilizando as fichas sobrepostas, a gente consegue formar qualquer número que a gente quiser, dentro da ordem das centenas aqui, que a nossa ficha vai só até as centenas, mas vocês podem fazer a ficha com milhar, com dezenas de milhar e assim vai indo, tá bom? Então, quando nós formos escrever um número com a ficha sobreposta, a gente pode usar a forma aditiva também, 400 mais 20 mais 6, como a Eliane fez aqui. Agora, então, vamos para os desafios, tá bom? Se você tiver a ficha sobreposta aí já separada na sua casa, já usou em algum outro momento, já tem ela recortada, é o momento para você pegar e utilizar ela aqui para a nossa atividade. Se não, a Pro Juliana também vai mostrar aqui e aí a gente faz juntos, tá bom? Vou colocar só essas daqui atrás. Vamos para o desafio. Se a Eliane escolher as seguintes cartelas, essas daí, ó, vamos pegar aqui. 500. A 500. A 30. A 30. E a 9. E a 9. Lá. Se ela escolher as cartelas 530 e a 9, vamos ver qual número ela vai formar. Olha lá, as crianças já disseram. O Gabriel, a Yasmin, a Laís, a Vitória estão respondendo 539. Muito bem, então como que ela vai montar o número? Ela põe a cartela maior por baixo e vai sobrepondo as outras. Depois o 30, depois o 9. Eu vou anotar aqui para vocês anotarem no caderno, tá bom? 539. Como você lê esse número? Ou seja, como nós podemos escrever esse número por extenso? Vamos ver se os alunos conseguem escrever aí o número por extenso. E aí eu vou dar uma dica. Quando a gente for escrever por extenso, a gente escreve cada uma das fichas, né?
Então, eu vou começar escrevendo 500. Ó, vou usar a letra cursiva, tá, professoras? Opa. Borrachinha. 500. O Marlon já respondeu, Pro. A Rafaela. Do jeito certo? Isso. Eu já escrevi a ficha do 500, aí eu coloco o E. Agora eu vou escrever a ficha do 30. E agora eu vou escrever a ficha do 9. Então, nós temos 539. Legal, né? Fácil de entender assim, não é? Muito bem. Agora tem mais um desafio aí no material de vocês. Olha lá. Se a Eliane escolher as cartelas, vamos lá, quais cartelas ela vai escolher? 700. Vem pra cá. Todas as cartelas estão bem na minha frente, aí a que a gente quer, ela fica escondida embaixo de todo mundo. E a 30. E a 30, ó, não foi o que eu falei? Ela tá escondida. 30, cadê você, meu filho? Deve estar embaixo, porque você usou. Tá aqui, ó. Falei? Vamos lá. Se a Eliane escolher a cartela 700 e a cartela 30, qual número ela formará? Ó, o Lucas, o Pedro, a Amanda estão falando... A Rafaela já foi até o... Pá, já respondeu tudo. Muito bem, então, vamos fazer isso com as fichas? Deu 730. A gente vai sobrepor a ficha menor sobre a maior. E aí, olha só, como a gente não tem uma ficha de unidade aqui, o número fica em 730. Certo? Muito bem. Vou colocar aqui. E como eu leio esse número? Aí vocês se lembram da dica, né? Para escrever por extenso, pensa em cada uma das fichas, tá bom? Então, eu vou escrever a primeira ficha aqui, 700. Eles estão respondendo bastante já. Luísa, Kelvin, Vitória. Isso aí. 700, aí vou colocar E eu vou escrever a segunda ficha. 30. Muito bem, pessoal. Tá fácil, não tá? Eu sei que tá fácil. Vocês são muito inteligentes. Eu gosto de gente inteligente. Agora eu quero saber para que vocês me ajudem num desafio aqui. E a gente vai ampliar esse desafio, tá? Quais cartelas a Eliane deve selecionar para escrever o número 462? Vocês vão me dizendo aí, digam aí para a professora no chat, quais cartelas a Eliane tem que selecionar para escrever 462. E se vocês acertarem, eu pego a cartela aqui e coloco, tá? Ó, a Adriele já respondeu a cartela 400, a 60 e a 2. Vamos ver, então? Vou pegar aqui. O Rafael, a Daniela, todos estão respondendo a mesma coisa. Eu estou pegando as cartelas para colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. A cartela 400, a cartela 60 e a cartela 2, a ficha. E aí, esses três números aqui, o 400, o 60 e o 2, eles vão formar 462. Vamos ver? Vou sobrepor as fichas, tá? 460 e o 2. E aí, pessoal, deu certo? Eu vou colocar ali no material, vocês vão escrever na linha, pensando de forma aditiva, igual a Eliane fez lá no começo. Então, quais cartelas a gente vai utilizar para fazer o 462?
a gente vai pegar a cartela do 400 mais a cartela do 60 mais a cartela do 2. Tá bom? Muito bem? Se vocês têm o material do Aprender Sempre, podem utilizar o material e responder nele mesmo. Se vocês não têm, podem fazer no caderno que dá certinho. E uma sugestão, professores, é de ampliar essa tarefa, sugerindo que as crianças formem outros números ou que cartelas elas podem selecionar para formar algum número. E aí eu vou passar mais alguns desafios aqui para ver se está todo mundo craque mesmo. Eu quero que vocês me digam aí quais fichas eu preciso utilizar para escrever o número 359. Para escrever os números 359. Que fichas a gente vai precisar? Aí eu vou separar e colocar aqui, tá bom? A professora Nilcleia, o Rafael estão falando 300. A ficha do 300. A do 50. A do 50. Tá embaixo de todas. E a do 9. E a do 9. E aí, pessoal? A ficha do 300, a ficha do 50 e a ficha do 9. Vai formar o número 359. Vamos sobrepor? 350 e o 9. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês vão continuar ampliando isso. Eu vou guardar esse número aqui embaixo, que eu vou dar mais um desafio para vocês. Vou guardar ele aqui em cima. Agora eu quero que vocês formem, ou me digam, quais cartelas eu preciso para formar o número 222. Quais cartelas eu preciso para formar o número 222? Olha lá, o Kelvin está sempre muito esperto, participando aí da nossa aula, já trouxe a resposta. Professores, estimulem os alunos a pensarem lá no chat, como que eles estão colocando. Será que eles têm a ficha em casa? Acho que é uma boa ideia a gente estimular a construção dessa ficha, né? Eu usei cartolina, tá, gente? Que eu tinha aqui uma cartolina, recortei ela nos tamanhos e fiz as fichas. Mas lá no... Desculpa, gente. Ah, esqueceu. Aqui não é no rosto. Lá no material Demai, elas já estão prontinhas, é só recortar, tá? Então, para fazer o 222, as crianças estão falando, use uma ficha do 200, e depois qual, professora Fran? Do 20. Do 20. E a do 2. Do 2. E vocês repararam que o número 222, a gente usa os mesmos algarismos, se a gente for escrever no caderno. 222. Mas o algarismo 2 tem valores diferentes, dependendo da posição que ele ocupa aqui no número 222, tá? Vamos compor ele. Sobrepus as fichas, olha lá. 222. Ficam os mesmos algarismos, mas como eles estão em posições diferentes, eles têm valores diferentes, que foi o que a gente conversou na aula de ontem, estão lembrados? Então, muito bem, muito legal essa aula. Você gostou, professora Fran? Adorei. É muito divertido. Continuem aí ampliando seus conhecimentos, utilizando as fichas sobrepostas para formar números. E daqui a pouco a gente vai pensar em como fazer soma com as fichas sobrepostas. Muito obrigada pela participação de todos. Participem da nossa avaliação e digam o que vocês acharam da nossa aula. Muito obrigada, professora Fran. Eu que agradeço. As crianças gostaram de matar a saudade da professora Fran? Daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau. Até já, já.